Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos do continente europeu. Tá? Então vou introduzir aqui o assunto Europa, falar de algumas características gerais desse continente, que é chamado de continente velho e também é um velho continente, porque é um continente que, de acordo com aquela regionalização do mundo, da visão eurocêntrica, é o velho mundo, o mundo conhecido pelos europeus antes das grandes navegações. É a Europa, a Ásia e a África, velho mundo, novo mundo, a América e novíssimo mundo, a Oceania. Então nós vamos falar aí desse velho mundo. E é um continente velho também, porque tem uma população idosa muito numerosa. A expectativa de vida é muito elevada, o padrão de vida em geral é bem elevado. Então nós vamos falar de maneira geral desse continente, tanto com relação aos aspectos físicos quanto gerais. Então, o que é um continente? O continente é uma grande extensão de terra cercadas por água, O conceito de continente é diferente de ilha, porque ilha é um espaço menor, continentes são grandes extensões de terra. E o parâmetro mundial estabelecido para separar o que é um continente e uma ilha é a Groenlândia. Se for maior que a Groenlândia, é um continente. Se for igual ou menor, é uma ilha. A Groenlândia é essa ilha aqui, que pertence à Dinamarca. Então aqui nós temos os continentes do globo, são 6 continentes, o maior é a Ásia, depois a América, o continente africano, a Antártida, a Europa e a Oceania. Então é o segundo menor. Então vamos conhecer um pouco das características desse continente. Então o continente europeu está localizado na zona temperada norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a maior parte dele está na zona temperada, e ele tem uma diversidade muito grande de paisagens, de climas, porque ele tem uma distância aí latitudinal e longitudinal, então isso ajuda, principalmente a questão latitudinal, como ele tem áreas mais distantes do Equador e áreas com a latitude um pouco menor, o clima varia, lembrando que o clima que predomina é o clima temperado, em que as 4 estações do ano são bem demarcadas. Então nós temos aí 47 países que compõem o continente europeu, alguns deles se associaram na chamada União Europeia. A União Europeia hoje é o maior bloco econômico, composto por 27 países, é o que atingiu o maior nível de integração. E o continente europeu ele faz parte do velho mundo. Em termos físicos, ele é considerado uma península da Ásia, porque, como eu disse para vocês, o continente é uma grande extensão de terras cercadas por água. Uma grande extensão de terra cercada por água. E a Europa, na verdade, ela forma um único bloco continental com a Ásia, porque aqui tem um canal de Suez que separa a África da Ásia. Então, junto com a Europa, a gente tem a Eurásia. Porém, eles são considerados 2 continentes separados porque eles têm muito mais diferenças do que semelhanças. Então, do ponto de vista físico, ele é uma península da Ásia. Mas do ponto de vista cultural, econômico, social, ele é considerado um continente separado. A cultura europeia é a cultura ocidental, baseada no alfabeto latino, que vem desde as grandes civilizações da antiguidade. A religião predominante é a religião judaico-cristã, são as religiões judaico-cristãs. A maior parte das guerras da história ocorreram na Europa, ele compreende 11% da população, é o berço da cultura ocidental da qual nós fazemos parte. O maior país da Europa é a Rússia, lembrando que a Rússia é um país transcontinental, faz parte da Ásia e da Europa. O menor país é o Vaticano e é o 4º continente mais populoso. Lá na Europa tem 2 países transcontinentais, a Rússia e a Ásia. A densidade demográfica é de 101 habitantes por quilômetro quadrado, mas existem áreas com uma concentração maior de população. A parte, por exemplo, do extremo norte da Europa é pouco povoada. As áreas mais do sul, principalmente na parte ocidental, que é mais desenvolvida, tem uma concentração populacional maior. Em geral, a qualidade de vida é muito boa e há uma elevada urbanização. A gente fala que a urbanização na Europa ela já se completou. Aí, do ponto de vista físico, ele forma um só continente, a Eurásia, aqui o continente eurasiano. Porém, do ponto de vista econômico, político, cultural e social, a Europa é um continente separado. Tem uma grande diversidade étnica, linguística, religiosa. A maior parte da população é composta de adultos e idosos. Isso é até uma problemática do continente, porque se tem muitos idosos, os governos têm que gastar muito com a saúde, a aposentadoria acaba se tornando
um problema, porque tem muitos aposentados e poucos contribuintes. Tem um litoral bastante recortado, né? A Europa, se você analisar, ela tem um litoral bastante recortado, diferente do Brasil, que não é tão recortado assim, né? O Brasil, né, se você analisar o litoral dele, não tem recortes. Agora, o continente europeu, que é composto por 47 países, ele tem vários recortes, várias penínsulas. Com relação, como eu falei para vocês, aos indicadores sociais, os países da Europa apresentam um dos melhores indicadores. A Noruega, por exemplo, lidera o ranking, né, do IDH há muito tempo. Luxemburgo é o país com a maior renda per capita do mundo. A Moldávia é considerado o país mais pobre da Europa, né, com a menor renda per capita. A Islândia é o país mais ao norte, mais setentrional. Em geral, os países nórdicos são países com uma qualidade de vida muito boa. Né? Quem são os países nórdicos? Que estão mais ao norte da Europa. Noruega, Suécia, Islândia, Dinamarca. Então, do ponto de vista histórico-social, a Europa desenvolveu uma cultura própria, com o alfabeto latino, com predomínio de religiões judaico-cristãs. Né? Nós adquirimos, né, da Europa essa visão de progresso ou uma ideia de desenvolvimento ligada à questão materialista. Né? Então, se você tiver um progresso material, um desenvolvimento material, você está, né, tem uma ideia de desenvolvimento maior. Né? A gente liga a ideia de desenvolvimento não à questão espiritual, mas à questão materialista. Então, nós adquirimos essa visão dos europeus. A Europa, ela iniciou a expansão marítima. A partir daí inicia-se o processo de globalização. Foi na Europa também que se iniciou a Revolução Industrial. Aqui está mostrando uma imagem que reflete muito do padrão de vida europeu. Né? Na Europa, as pessoas trabalham menos e ganham mais. O padrão de vida é muito elevado. Aqui está mostrando pessoas caminhando em praça, Trafalgar, em Londres, no Reino Unido, em 2018. Com relação, como eu falei para vocês, à paisagem, nós temos uma diversidade de paisagens, tanto do ponto de vista físico como cultural. Né? A Europa Ocidental e Oriental se diferem muito. A Europa Oriental, no passado, boa parte dela foi socialista. Isso se reflete até na paisagem. Já a Europa Ocidental, que foi capitalista, ela é muito mais desenvolvida economicamente. A arquitetura também reflete essa diferença de desenvolvimento histórico e econômico. Com relação à paisagem, existe uma diferente, né, uma variedade, na verdade, de paisagens na Europa. Nós temos áreas com climas extremamente frios, áreas de clima semiárido, áreas de clima mediterrâneo. A Europa, do ponto de vista físico, ela tem uma hidrografia muito rica. Tem vários rios, né, que inclusive são interligados ali, que facilitam o escoamento da mercadoria. Por quê? Porque lá predomina um relevo de planícies. Né? Então isso facilita o escoamento da produção, já que ela tem uma rica hidrografia. Os rios que mais se destacam são o rio Volga, que é o maior, né? Tem o rio Sena, o rio Danúbio, que corta vários países, o rio Elba, o rio Loire, o rio Tejo, né, em Portugal, o rio Tames, aqui em Londres. Tá? Então aqui o Tejo, o Sena, o Reno, o Elba, que eu citei, o Danúbio, que corta vários países, o Volga, que é o maior. Então a Europa tem uma rica hidrografia. Como eu falei, a Europa tem um litoral bastante recortado, então tem várias penínsulas. Aqui a Península Escandinava, a Península da Jutlândia, a Península Ibérica, né? Aqui a Península Itálica, a Península Balcânica. Tem várias ilhas também, como as Ilhas Britânicas, ilhas de Sardenha, Córcega, Ilhas Balneares, a Ilha de Chipre. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos relacionados ao relevo, tá? O relevo da Europa, né? Eu vou até pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês. Aqui no sul da Europa, nós temos um relevo mais montanhoso, né? Um relevo com elevadas altitudes. Mas o relevo que predomina na Europa é um relevo de planícies. Vocês podem ver que as cores representam altitudes. E as cores predominantes são as em verde, porque são as áreas com uma altitude menor, de 0 a 200 metros. Inclusive por isso que os rios são muito utilizados para o transporte. Esse relevo aqui ao norte é um relevo de formação mais antiga, esse é um relevo de formação mais recente. Tá, o maior pico da Europa é o Monte Elbrus, que fica aqui na cadeia do Cáucaso. Nós temos também o Monte Branco, que é o segundo maior pico, que fica aqui nos Alpes. E esse relevo aqui, ó, deixa eu voltar aqui.
Ó, os Montes Urais, o Rio Ural, né? Aqui, ó, Cadeia do Cáucaso, o Mar Cáspio, né? O Mar Negro e o Mar Mediterrâneo é o que separa Europa e Ásia, tá? Então, o que separa Europa e Ásia são Montes Urais, Rio Ural, Mar Cáspio, Cadeia do Cáucaso, Mar Negro e Mar Mediterrâneo. Com relação, né, ao clima, nós temos aqui o predomínio do clima temperado, tá? Principalmente nessa área aqui, ó, nós temos o clima temperado. Aqui nessa região nós temos o clima polar, que é um clima extremamente frio, e o clima temperado, ele se divide, vamos dizer assim que ele é um pouco diferente. Aqui nós temos o clima temperado oceânico e o clima temperado continental. Tá? O clima temperado oceânico, ele sofre a influência da maritimidade, então a amplitude térmica ali é menor, né? Então aqui, ó, ele é mais úmido, um pouco mais quente. Aqui a amplitude térmica é maior, né? E é um clima mais seco. Aqui nós temos o clima mediterrâneo, então aqui é o clima polar. Aqui nós temos o clima mediterrâneo. E nessa região aqui, ó, nós temos um clima semiárido, que é um clima mais seco, tá? Com relação à vegetação, aqui na região do clima polar, nós temos como vegetação, vou colocar em verde aqui, a tundra, tá? Que é uma vegetação que se desenvolve em climas extremamente frios. Aqui no clima temperado, nós temos a floresta temperada, né? A floresta temperada é onde predomina aquela vegetação caducifólia, em que no inverno as folhas caem, né? No inverno, no final do outono, né? As folhas caem. Então as folhas são consideradas decíduas ou caducas, né? As florestas, porque as folhas caem na estação do outono e do inverno. Tá? O clima mediterrâneo, nós temos como vegetação também a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação mais arbustiva, não são florestas, né? Uma vegetação mais arbustiva e herbácea, adaptada a um clima mais seco, porque esse clima é influenciado pelas massas de ar que vêm do deserto do Saara. E no clima semiárido, nós temos como vegetação predominante as estepes, tá? Que é uma vegetação também mais arbustiva, mais espaçada, né? Uma vegetação composta também por campos, né? Mas com uma característica mais seca, tá? Então essa é a característica predominante do clima e da vegetação do continente europeu. Então, gente, olha só, aqui eu falei para vocês sobre as características gerais com relação à cultura, à sociedade, à população e aos aspectos físicos, tá? Então, por hoje eu fico por aqui. Até a próxima aula.